Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 35. É um texto muito conhecido, é usado muito nos cursos de evangelismo. Esse texto não vamos ler todo, ele é um pouco extenso, mas nós vamos nos atentar a esse texto do versículo 35, do capítulo 8 de Atos. O texto é a vida de Felipe como evangelista. Estava evangelizando, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e teve um encontro com o eunuco de Candace. Ele era tesoureiro da rainha dos etíopes, estava ali indo a Jerusalém para poder adorar, estava fazendo a sua parte e estava lendo o profeta Isaías, na passagem que dizia que ele foi levado para o matadouro como ovelha, e mudo, não se reagiu. Ali estava sendo um texto messiânico, e ele chama o Felipe para estar com ele no carro, e ele chega e diz assim, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele tinha dúvida, e ali a partir daquele texto, no versículo 35, diz assim: então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, anunciou as boas novas a ele. Ele aproveitou aquela oportunidade e fez isso com aquele homem. E o resto do texto, aquele homem com certeza ouviu da salvação em Cristo Jesus e tomou a iniciativa de dizer assim: o que ali está a água, quem impede que eu seja batizado? E o final do texto é que o Felipe vai e o batiza no nome de Jesus. Vamos estar agora orando nesse instante. Feche seus olhos, curva sua fronte. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar para aprendermos da tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, fala tremendamente a cada um de nós, nos ajuda a entendermos que essa mensagem é para nós, como igreja, individualmente, como igreja, Senhor, em unidade. Nos ajuda também aos que estão nos ouvindo pela internet, os que estão nos vendo pela internet, que são também cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, venham também a entender que essa é a nossa missão, levar o evangelho da salvação a todas as pessoas, pois assim está escrito na tua palavra. Te pedimos, ó Pai, também que os que ainda não tomaram essa decisão, através dos textos que serão lidos, ó Pai, e desta mensagem, possam ser tocados pelo teu Santo Espírito e venham a tomar a melhor e mais importante decisão da vida, que é confessar o teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Te pedimos que assim tu nos abençoe, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, esse texto vem nos ensinar que a evangelização é uma ordem de Jesus. Há dois textos bíblicos que nos mostram explicitamente que a evangelização é uma ordem de Jesus para nós. O primeiro deles é Marcos 16:15. Eu vou estar lendo para que vocês não estejam aí procurando, são muitos textos. Então Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. O segundo texto é Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nesse segundo texto, ao contrário do que se pode pensar, a ordem não é apenas evangelizar, mas transformar aquelas pessoas que se converteram em discípulos. O que quer dizer que nós também temos a responsabilidade de não somente evangelizar, mas ensinar a palavra, ensinar a adorar a Deus, ensinar a servir a Deus, ensinar a viver como crentes desse mundo, ensinar que a mudança que Jesus Cristo faz, é preciso que nós estejamos cada vez mais buscando essas mudanças, para que nós venhamos a crescer cada vez mais espiritualmente, para chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ensinar também quer dizer que nós temos que mostrar às pessoas que temos que ter comportamento diferente, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, viver como crentes desse mundo. E essa é a ordem de Jesus. O que tem a evangelização, meus amados irmãos, como primeiro passo de todo cristão.
Segundo o que nós podemos ver na palavra do Senhor, assim que você se converte, assim que você entrega a sua vida para Jesus, assim que você é batizado, assim que você se torna membro de uma igreja, assim que você começa a compreender a salvação em Cristo Jesus, você já é um grande evangelizador na mão do Senhor. Você só precisa agora lançar a semente. Nós não precisamos nos preocupar com as conversões, não precisamos nos preocupar com a pessoa se converter com aquilo que nós estamos falando, porque essa não é a nossa função. O Espírito Santo de Deus fará isso por nós. Por isso que nós temos que nos preocupar apenas em falar do Evangelho às pessoas. Além desses dois textos, outros dois ainda podem ser citados. O primeiro deles é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Que também registra palavras de Jesus para as nossas vidas. E diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ao contrário do que se pode pensar, a ênfase temática desse texto é a evangelização. Essa é a nossa missão, temos que sair pelo mundo evangelizar. Jesus está dizendo que essa é uma tarefa que deve ser realizada por cada um de nós. Aqueles que têm o Espírito Santo devem sair para evangelizar, para falar de Jesus. O segundo texto é 2 Coríntios 5, 18 e 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus, diz o texto. Esse texto, meus amados, diz que Deus nos reconciliou consigo e nos deu, e nos confiou a mensagem e o ministério da reconciliação, o ministério de trazer o homem até Deus novamente. Não tem a ver com a religião, tem a ver com a conversão. Muitas vezes a religião nem nos traz muito para perto de Deus, porque o sentimento da religiosidade às vezes até nos atrapalha em relação à nossa ligação com Deus. Aqui está falando de Jesus Cristo no coração do homem, Jesus Cristo em nossas vidas. Aí a religião ou a denominação passa a ser um detalhe de escolha pelo qual você se adapta melhor. Com todo respeito a outras religiões que creem em Jesus Cristo e que confessam Jesus, a outras denominações que eu conheço, eu teria uma grande dificuldade de me adaptar a elas. Por isso que, às vezes, quando nós estamos procurando uma religião, é tão difícil encontrar uma conexão com Deus, porque a conexão com Deus não tem a ver com a religião, tem a ver com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, meus amados, é importante que nós venhamos a entender isso. É uma ordem de Jesus. Ele está dizendo: vá e evangelize, vá e faça a obra, vá e pregue o evangelho. Esta ordem deve ser obedecida, não pelo pastor ou pelos pastores, mas pela igreja individualmente e pela igreja em conjunto, em comunidade. Nós temos que fazer isso. O mundo precisa ouvir de Jesus. Em segundo lugar, por que evangelizar? Por que falar de Jesus? Porque é uma necessidade de salvação no homem. Um dia também nós andávamos desgarrados, não sabíamos para onde ir, não tínhamos noção do mundo espiritual e das coisas de Deus. E quando entregamos a nossa vida para Cristo, tudo se esclarece. Nós começamos a ver sentido na vida. Quando o pecado entrou no mundo, mudou tudo. E o homem se afastou de Deus ainda mais. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Um dia eu andei assim, hoje não ando mais, para a glória de Deus. Hoje eu sei para onde eu vou. Hoje eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu devo fazer, porque Jesus Cristo me salvou. Para resolver também a nossa grande perdição, Deus preparou tudo em Jesus.
Ele preparou o seu único filho para resgatar as nossas vidas. Somente Ele poderia fazer isso, nada mais. Nenhum sacrifício poderia ser feito para que isso acontecesse. Nenhuma religião poderia se levantar para que isso acontecesse. Isso só poderia acontecer, a salvação de nossas vidas, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdade, meus amados, a verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Vamos destacar agora 3 textos que nos ajudam a entender isso. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tendo em vista que o homem está desconectado de Deus por completo por conta do pecado, só Jesus Cristo é que pode nos unir a Deus novamente. Só Ele pode perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados, purificar os nossos pecados e justificar a cada um de nós. É a mensagem da reconciliação, é a mensagem da justificação, é a mensagem da salvação. É Jesus Cristo, as boas novas que tem que ser levado para o coração do homem perdido. Em terceiro lugar, por causa da exclusividade do Evangelho. Há 3 textos na Bíblia que falam e nos orientam sobre isso, sobre a exclusividade do Evangelho. O ponto central da pregação evangelística é Jesus Cristo. Primeiro é João 14:6, que nos diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Um dia eu evangelizando um amigo meu, que é filósofo, que estudou ciência das religiões, e ele mudou esse texto. Quando eu estava conversando com ele uma vez, ele disse: não, o senhor está enganado, pastor, não é eu sou o caminho, mas eu sou um caminho, eu sou uma das opções até Deus. Filósofo é brincadeira não, ele quer confundir a nossa cabeça. Eu disse: eu lhe entrego o direito de você ir ao original em grego e ver se é uma possibilidade ou se é a única possibilidade. Ele nunca voltou para conversar comigo sobre isso, porque o texto não diz que ele é um caminho, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Terceiro texto é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 6, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, meus amados irmãos, entendemos essa conexão, essa reconexão de Deus para com o homem, entendemos que só há um caminho, Jesus Cristo, no coração e na vida das pessoas. Romanos 1,16 diz: o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Tendo em vista que o Evangelho é uma exclusividade de pregar Jesus Cristo, Paulo escreve o seguinte texto à igreja de Roma. Olha que coisa interessante: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13 e versículo 15, meus amados irmãos. Eu estava uma vez no Rio Centro fazendo um curso lá no Rio de Janeiro,
e tinha aí mais ou menos, entre líderes e pastores, quase 1000 pessoas ali no Rio Centro. E estava palestrando para nós um pastor de uma grande igreja americana. Uma igreja que estava crescendo muito. E a ênfase dessa igreja era evangelizar. Eles tinham colocado no propósito naquele ano de batizar 1000 pessoas no ano. E eles chegaram a batizar 3.000 pessoas. A igreja era evangelizar, levar para lá, pregar a palavra. Essa igreja estava situada numa das regiões mais difíceis de pregar o evangelho, onde o evangelho menos crescia nos Estados Unidos. E ali naquele lugar, aquela igreja começou com pouca gente, estava crescendo bastante, aquele pastor estava pregando para nós. E um dos pastores que estava lá, que falava inglês, perguntou a ele qual era a motivação dele pregar, sempre evangelístico, de procurar evangelizar as pessoas, e começou a perguntar isso para ele. E ele disse assim: quando eu era jovem, adolescente, o meu pai era um evangelista, pregava muito o evangelho, mas ele desviou-se do evangelho, se afastou um pouco, esfriou um pouco. Depois ele voltou a renovar de novo suas forças e começou a pregar. Só que quando ele começou a pregar com muita ênfase, começou a evangelizar muito as pessoas, ele adoeceu de uma doença fatal. Ele sabia que ia falecer, e ele começou a evangelizar todas as pessoas que estavam ao seu redor, ao ponto que ele foi ficando mais fraco, e ficou doente na nossa casa. E aí ele mandou contratar uma enfermeira. Só que tinha uma cláusula que ele não abria mão: tinha que ser não crente. Ele evangelizava, a enfermeira, ela se convertia, ele demitia e contratava outra. Ele evangelizava, se convertia, ele demitia, contratava outra. E aí, esse pastor disse que nos últimos minutos da vida dele, já com soro, dentro de casa mesmo, ele disse assim: me leva ali na esquina, quem passar perto de mim, traga para mim, pergunte se é crente, se não for, eu quero evangelizar, porque eu quero ganhar mais uma alma para Jesus. E aquele pastor falou que aquele virou o lema da vida dele, inclusive da sua igreja: vamos ganhar mais um para Jesus. Meus amados, eu sei que às vezes é chato o pastor perguntar, eu sei disso, eu já perguntei muitas vezes, e algumas pessoas até falaram para mim: pastor, é tão ruim quando o senhor fala isso. Mas eu não posso deixar de perguntar: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantos anos você tem de crente? Se você tem 5 anos de crente, quantas pessoas você levou para Jesus? Quantas pessoas você disse assim: olha, Jesus fez isso na minha vida? Há muitas pessoas que estão esperando um curso, evangelismo explosivo, para aprender 400 versículos de cor, decorar esses versículos e começar a evangelizar. Quando é a coisa mais simples que pode acontecer. Se uma pessoa se converter hoje, ela só tem que chegar perto de outra pessoa e dizer assim: eu entreguei a minha vida para Jesus. Você já está evangelizando alguém. E às vezes nós passamos a vida toda como crentes secretos de Deus. Ninguém sabe que a gente é crente, nem nosso melhor amigo, ao qual nós não podemos ser assim. Temos que dizer de Jesus a todos os nossos familiares, falar de Jesus aos nossos amigos, pregar a salvação a eles, anunciar Jesus Cristo, que foi crucificado, mas ressuscitou, que a salvação é uma exclusividade, só depende dele, não há outro caminho para ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. Você que está nos vendo pela internet, saiba de uma coisa: nenhum caminho vai levar você para a salvação, nenhuma religião leva você para a salvação, somente o nome poderoso de Jesus. Aleluia! Não há outro nome, diz a palavra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu fui salvo pelo nome, pelo poder de Jesus Cristo, meu Salvador. Não há outro nome. Em quarto lugar, a evangelização também é para a glória de Deus. Uma quarta e última razão, apresentamos agora: a evangelização é para a glória de Deus. Paulo assim escreveu para a igreja em Roma: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, diz a palavra. Todas as coisas têm sua origem, razão, propósito em Deus, o Senhor da glória.
Só assim, meus amados irmãos, o homem foi criado para a glória de Deus e também é salvo para a glória de Deus. Quando o homem foi criado, Deus criou como obra-prima da criação. Então, por isso, meus irmãos, o homem precisa ser salvo por Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que tudo seja feito para a glória de Deus. Isto é confirmado em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Deus quer ter muitos filhos, e nós precisamos criar filhos para Deus através da salvação em Cristo Jesus. E esse Filho de Deus, não criação, mas Filho, só através de Jesus Cristo, está lá em João 1,12. Mas todos, quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, pelo nome de Jesus, somente pelo nome de Jesus. Deus quer ter muitos filhos, e Ele diz isso também em 1 Timóteo 2,4, olha o desejo de Deus. E a igreja, nós estamos nessa responsabilidade de levar esse evangelho para que isso possa se consumar a cada dia. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. E a igreja, eu e você, não é a igreja instituição, mas a igreja nós, que fomos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos que pregar aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas no trabalho. Nós temos que fazer isso, pregar o evangelho da salvação. Por isso, meus amados, como igreja, eu te convido nessa noite, vamos evangelizar para a glória do nosso Deus, e que Ele nos abençoe, amém? Vamos orar?